segundo escreveu João, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 porticos. Nestes jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou disse-me: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esses vão ser os únicos versículos que nós vamos ler. Deixa sua Bíblia aberta nesse mesmo capítulo. Nós vamos consultar alguns versículos para que a palavra do Senhor possa achar guarida no meu, no teu, no nosso coração. Irmãos, esse texto está dizendo: Jesus estava vindo da Judéia com destino para Jerusalém. E antes de tudo isso acontecer, o versículo que horas acabamos de ler, Jesus passa por Samaria, faz aquela conversa com aquela mulher samaritana no poço. Depois disso, um centurião, um oficial da guarda romana, pede o auxílio para Jesus, para que ele pudesse curar o seu filho que estava enfermo. Jesus profere uma bênção sobre a vida da criança, e o oficial vai em encontro ao seu filho, e vem um grupo e responde que o filho estava bem, já estava curado. Jesus, e o oficial pergunta para aqueles homens mais ou menos a hora que o filho ficou bem. Eles informam que era próximo das 13 horas, 1 hora da tarde, e o oficial lembrou que foi exatamente o momento que ele encontrou com Jesus. Jesus dá continuidade, está indo agora para Jerusalém. E indo para o caminho de Jerusalém, ele para aqui agora. Ele entra na festa. Os judeus se reuniam uma vez no ano, em algumas festas, e o centro, a capital das festividades, das adorações dos judeus, era em Jerusalém, dentro do templo. Jesus, como um bom judeu, ele está indo também para participar dessa festa. Mas Jesus é comissionado por Deus. Jesus tem uma missão de levar o reino de Deus àquelas pessoas ainda que não foram alcançadas. Jesus está a caminho de Jerusalém, entra no templo, participa daquela festa, mas Jesus deixa agora aquele momento de celebração. Jesus agora é comovido, é atraído pelo lugar chamado Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Ouvimos o pastor dizendo aqui que foi fazer uma visita ainda hoje na Santa Casa de Santos, casa de misericórdia, casa onde se encontra pessoas enfermas, doentes, necessitadas. Jesus deixa agora o ambiente festivo do templo, da adoração, e vai ao lugar agora onde se encontrava uma multidão de enfermos. Isso quer dizer para mim e para você nessa noite: louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus se importa com cada um de nós. Jesus se importa com aquelas pessoas que estão às margens da sociedade, confinado num espaço fechado para viver ali seus últimos dias.
Esse lugar jazia uma multidão de enfermos, coxos, pessoas desesperançadas, pessoas que não tinham mais esperança nenhuma na medicina humana, e o que tinha que fazer é aguardar o tempo de uma intervenção de um anjo vir, tocar nas águas, agitar as águas, e o primeiro que entrasse ali era sarado. E esse homem jazia ali há 38 anos, irmãos, aguardando um agir de Deus. Mas o texto falou para nós que toda vez que o anjo descia, agitava as águas, quando ele tentava entrar, vinha outro em sua frente e alcançava a bênção. Quantas das vezes eu e você, nós estamos no meio da multidão, mas sentimos sozinhos, sem ninguém para nos ajudar, sem ninguém para poder nos auxiliar, ninguém para nos conduzir, ninguém para nos guiar. Esse homem se encontrava nessa situação, nesse espaço, irmãos. E quem é que quer viver num espaço desse, onde só tem pessoas enfermas, doentes, por assim dizer, mal cheirosas, pessoas que a sociedade não tinha prazer nenhum de encontrar, de buscar? Mas Jesus, como um bom servo de Deus, com o desejo de levar aquilo que seu Pai colocou sobre a vida dele, a missão de levar essa palavra, levar o resgate, levar a cura para os enfermos, Jesus é atraído nesse lugar, irmãos. E quando ele chega no meio dessa multidão, ele percebe que existia um homem ali há 38 anos. Ele se aproxima desse homem com o desejo de ajudá-lo. Já quero te dizer que nessa noite Jesus vem ao teu encontro para liberar a bênção sobre a tua vida. A cura que você tem esperado da parte do Senhor, a cura no físico, no espiritual. Jesus nessa noite quer liberar uma bênção sobre a nossa vida. Mas tão somente precisamos esperar na posição. E a posição é justamente essa, é ficar no centro da vontade de Deus. Naquele lugar que você sabe que Deus pode chegar até você. Então Jesus vem e se aproxima. Vamos analisar o versículo 2. Diz assim: existia ali um portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Isso quer dizer para a gente casa de misericórdia. E muitas das vezes a igreja do Senhor, o templo, as paredes, é uma casa de misericórdia. É um hospital que muitas das vezes chegamos aqui tristes, arruinados, sangrando com os dramas da vida, com as dificuldades da vida, e entramos aqui e recebemos aquilo de melhor que Deus tem para nós. A libertação da vida espiritual, aprisionado nas celas do pecado. Quantos de nós chegamos por essas portas arruinado, entristecido com uma causa, com um problema, carregando fardos pesados sobre nós que o sistema lança, e chegamos aqui e lançamos tudo aos pés do Senhor, e Ele vem com graça agora e remove tudo isso de nós e nos dá o seu fardo que é suave e leve. Deus essa noite quer tirar toda a angústia das nossas vidas, irmãos. Quer tirar, remover a enfermidade. Se Jesus te curar e não te salvar, Ele fez mais mal do que bem. Nós vamos ver tudo isso dentro desse texto. Eu só quero chamar a sua atenção nesse momento, para que a gente possa analisar os textos e ver quão bom e quão suave é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. O versículo 3, irmão, diz assim, neste jazia um homem, uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se agitasse, porque o anjo descia de tempos em tempos. Como é difícil esperar a bênção do Senhor, irmãos. O salmista proferiu isso no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A condição do paciente é esperar, irmãos. O pastor teve na Santa Casa, num leito de um hospital. A condição do paciente é ficar ali sob os cuidados dos enfermeiros, sob o cuidado do médico. Não tem outra coisa a fazer a não ser esperar a medicação fazer efeito e a cura vir. Estou falando isso do nosso físico, irmãos. Imagina do espiritual.
E o salmista falou aí: olha, eu esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência não é fácil, irmãos. Quem já ficou numa antessala de uma sala de cirurgia, aguardando um ente querido que entrou lá dentro para fazer uma cirurgia, e você vê que você não pode fazer nada? A única coisa que você pode fazer é esperar. E aqueles minutos esperando alguém que você ama, que você gosta, naquela sala de cirurgia, não é fácil. É uma eternidade, irmãos. Mas esse homem estava esperando há 38 anos, irmãos. Um agir de Deus, uma cura divina, para se libertar daquele problema que ele tinha no físico. E aí o versículo 5, irmãos, diz assim para nós: estava ali um homem enfermo havia 38 anos, uma vida inteira, irmãos. Fala do tempo que ele estava ali enfermo, aguardando há 38 anos. As pernas já estavam atrofiadas, sem expectativa e esperança de mais nada, a não ser esperar a morte chegar daquela forma. Mas um Deus Todo-Poderoso, que desceu do céu, que se despojou da sua glória, que veio encarnado num corpo mortal como o seu e o meu, agora para poder fazer as maravilhas do reino de Deus na terra dos viventes. Esse homem é Jesus, irmãos, e vai até esse homem, e agora traz a ele a esperança que a medicina humana não pôde dar. Jesus se aproxima desse homem tão somente com o desejo de mudar a vida daquela pessoa que estava ali aguardando no meio daquela multidão. E se você entrou aqui nessa noite, irmãos, achando que ninguém te vê, que ninguém te olha, que a tua bênção não chega, hoje é a noite de Jesus se aproximar de você. Glória a Deus. E te dizer: você quer ser curado nessa noite? Você quer ser liberto dos seus problemas, dos seus traumas? Você quer restauração no casamento, no físico, no espiritual? Eu tenho isso para você. É o que Jesus queria dizer para esse homem. E o texto continua e diz assim para nós, o 6: e Jesus, vendo deitado e sabendo que estava ali havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Essa pergunta, irmão, chamou minha atenção quando analisamos o texto. No versículo 6 ele pergunta para o homem: você quer ser curado? Parece que é uma pergunta tão óbvia, tão objetiva. Vai perguntar o que para o paralítico? Você quer andar? Sim, ele ia responder na hora. Mas por que Jesus perguntou isso para ele? Eu falei: Senhor, me dá a revelação desse texto. Uma pergunta tão objetiva. Vai perguntar para ele se ele quer, o que ele quer. É lógico que ele quer ser curado, ele quer voltar a andar. Irmãos, essa pergunta não é tão simples assim de responder. Essa pergunta, ela vem com uma responsabilidade muito grande. Era mais ou menos assim que ele queria dizer para esse homem: olha, você quer ser curado? Esse homem provavelmente falou sim. Ele fala assim: então, se você for curado, as responsabilidades vão aumentar. Se você for curado, ninguém vai mais te carregar, você vai ter que andar sozinho. Se você for curado, agora você vai ter que ter as suas responsabilidades individuais. Ninguém vai te ajudar mais, ninguém vai te carregar, ninguém vai te sustentar. Você vai ter que fazer tudo sozinho. Muitas das vezes queremos a cura, a libertação, mas isso vai implicar numa grande responsabilidade. Eu quero me esforçar para melhorar na presença de Deus, eu quero me libertar de alguns vícios. Isso vai trazer uma responsabilidade muito grande. Olha, até hoje você é carregado nessa condição, você é ajudado nessa condição. Olha, todo mundo te ajuda a você se sustentar nessa condição. Se você voltar a andar e ficar curado, você vai ter que assumir responsabilidades. E quem é que quer assumir responsabilidades diante de Deus? Colocar uma vida diante de Deus que venha glorificar o nome do Senhor sobre nós. A presença de Deus sempre vai nos atrair dessa forma, como Isaías disse, irmãos, quando ele entrou na presença do rei. Ele viu a glória de Deus, ele viu o quanto ele era pecador, irmãos, diante de Deus. Mas o profeta Isaías era aquele que apontava o pecado do povo de Israel. Aleluia! Ai de vocês idólatras, ai de vocês beberrões, ai de vocês adúlteros. E quando ele entra no templo, irmãos, que ele vê a glória de Deus, que enchia a casa,
ele foi obrigado a falar para ele mesmo: ai de mim que sou pecador, que habito no meio de uma geração perversa e de pessoas de impuros lábios. Então a presença do Senhor nos constrange a buscar sempre a melhora na presença dele. E aí Jesus pergunta para esse homem: você quer ser curado? E o que me chama mais atenção é na continuação do texto, no versículo 6. O homem não responde à pergunta de Jesus. Jesus fala assim: você quer ser curado? Ele não responde à pergunta de Jesus. Olha o que ele fala no 7. E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando o tempo entrar, outro enfermo chega antes de mim. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Ele está dizendo para Jesus que ele não tinha ninguém que pudesse o ajudar. Quantas pessoas, irmãos, nós conhecemos no meio da multidão se sentiram sozinhos, sem ninguém para poder ajudar? Jesus pergunta para esse homem se ele queria ser curado. Ele fala que não tem ninguém. Aí um raio-x da pessoa que está às margens da sociedade, esquecido pelo grupo familiar, pelo cônjuge, pelos filhos, pelos parentes. Quantas pessoas vivendo à margem das rodovias, andando como andarilho, sem destino, sem caminho algum. Pessoas desprovidas de toda e qualquer providência humana, vivendo sob toda a sorte de azar. Jesus pergunta se ele queria ser curado. Ele fala para Jesus que ele não tem ninguém. Jesus não perguntou isso para ele: cadê seus amigos? Cadê seus parentes? Cadê sua esposa, seus filhos? Jesus não pergunta. Jesus pergunta uma pergunta objetiva: você quer ser curado? Ele fala que não tem ninguém. Pior do que a paralisia física, irmãos, é a paralisia espiritual. Aquela que você para na caminhada, se afasta do reino de Deus, se afasta da presença de Deus, e todos te abandonam, te esquecem, e você fica vivendo nesse mundo da solidão, do desprezo. Esse mundo tão terrível, irmãos, que não tem piedade de ninguém. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, a gente era consumido em fração de segundo pelo inimigo das nossas almas. E o inimigo é especialista em colocar as pessoas nessa condição que esse homem se encontrava, o paralítico. Mas eu e você, graças a Deus, nessa noite, estamos na casa de misericórdia, se apresentamos para esse Jesus, que nos perdoou, nos resgatou do pecado. Nós estamos aqui como príncipes e princesas, na presença de Deus, não somente para adorar Ele. E a sua justiça, irmãos, faz que a gente continue marchando, mediante as dificuldades que vêm sobre nós. Jesus quer a cada dia nos agraciar com a sua presença, trazer novidade de vida, colocar sobre nós os seus cuidados, os seus recursos, para que possamos caminhar junto dele. E continuando no verso 8, diz assim, então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue o seu leito e ande. Jesus determinou: levante então. Que dizer para ele assim: você não tem ninguém, mas eu estou aqui na sua frente. Você está dizendo que não tem ninguém para te ajudar, mas eu estou aqui, eu vim até você. Se ninguém te ajuda, se ninguém te acompanha, eu estou aqui. Pegue o seu leito e ande. Imediatamente ele levantou e saltou de um pulo, irmãos, e colocou de pé. Jesus tem poder nessa noite para mudar toda a situação. Jesus nessa noite quer trazer um renovo sobre nós, sobre a nossa família, sobre nossos filhos. Eu não sei qual a dificuldade que vocês estão passando, mas entramos aqui com tantas dificuldades, irmãos, com tantos desafios. Mas eu quero dizer para você que maior é a glória de Deus na nossa vida. E nessa noite Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está cuidando da nossa família que deixamos lá em casa, um ente querido, uma dificuldade que estamos pedindo para o Senhor para reverter essa situação nas nossas vidas. Mas precisamos acreditar. Jesus deu uma ordem: olha, pega a tua cama e ande. Esse homem não recrutou nada com Jesus, pegou a sua cama e começou a andar. No versículo 9 diz assim, imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado.
Olha só, irmãos, muitas das vezes somos presos a tradições, a rituais. No mês tal não podemos comer certo tipo de carne, na data tal não podemos fazer isso, não podemos entrar, não podemos sair, cheio de misticismo, superstições. Mas Jesus veio para quebrar tudo isso, irmãos. Sobre nós não há mais nenhuma condenação, porque o sangue de Jesus nos libertou de toda e qualquer situação que esse sistema tenta colocar sobre nós. Muitas das vezes nós, antes de chegar até o Evangelho, até Jesus, estávamos aprisionados em tantas coisas, irmãos. A rituais, a tradições, não conseguíamos se libertar, presos em algumas imagens, escultura, mas o Senhor veio e quebrou tudo isso sobre nós e mostrou um novo e vivo caminho, que é tão somente de buscar a face do leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, sobre as nossas vidas. E aí o versículo 10 continua e diz assim para nós: por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Quantas pessoas, irmãos, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, tentam nos privar de a gente alcançar a nossa bênção, de conquistar a nossa vitória, dizendo que não é o dia, não é o momento, aguarda. Estamos buscando ali a face do Senhor. Infelizmente, algumas coisas partem até de irmãos da igreja. Olha, você não pode, você não deve, você não pode entrar, não pode tocar. Não é o momento, aguarda, não é a pessoa certa. Jesus veio, irmãos, e quebra tudo isso. Jesus estava preso num dia, numa tradição. Jesus veio para fazer tão somente a missão que o seu Pai lhe deu: anunciar o reino vindouro do seu Filho amado. Jesus só veio tão somente para trazer as boas novas de esperança para todo aquele que se encontrava longe, afastado da presença de Deus. E assim um dia Ele fez as nossas vidas. E nessa noite não é diferente, irmãos. Jesus é o mais interessado nessa noite de trazer para a nossa vida alegria duradoura, alegria eterna da salvação. O maior benefício que Jesus trouxe para nós, irmãos, foi a salvação, se entregando na cruz do Calvário, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância, independente da nossa situação física, irmãos. Jesus quer curar, é o nosso espiritual. Como eu disse, se Jesus nos curar e não nos salvar, Ele fez mais mal do que bem, irmãos. E todos, no final da parábola, Jesus fala assim: a tua fé te salvou. Além de curar, a tua fé te salvou. Então o mais importante para mim e para você nessa noite, irmãos, é entender que Jesus pode todas as coisas em nossas vidas. Ele tem o poder sobre todas as coisas, irmãos. O versículo 11 continua e diz assim: ao que ele respondeu, o mesmo que me curou, me disse: pegue seu leito e ande. E perguntaram: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Eles estavam interessados em saber quem é que estava quebrando esse protocolo. Quem era esse homem que tinha esse poder? Independente da cura daquele paralítico, eles queriam saber quem quebrou a tradição. E o paralítico, no próximo versículo 13, vai dizer que nem conhecia quem era esse homem. Então ele tinha sido só ainda curado, ele não tinha sido liberto. Nós vamos ver mais no finalzinho. Então esse homem que foi curado, irmãos, nem sabia quem o tinha feito isso. Quem era Jesus? Porque os judeus interrogaram: quem foi esse homem? Ele falou: eu não sei, ele me curou e saiu. Quantas pessoas estão atrás da bênção, mas não tem o abençoador? Eu acredito aqui que na Assembleia de Cubatão, no Casqueiro, nunca aconteceu isso, mas lá na minha, quantas pessoas entrou naquelas portas atrás de uma bênção e alcançou a bênção, também subiu dos bancos, não vimos mais. Triste, porque só quis a bênção, não quis o abençoador. Se Jesus nos curar e não nos salvar, ele fez mais mal do que bem. Não é que Ele não quis nos salvar, é que a gente não quis o abençoador, não quis a salvação. Só queremos a cura do físico. E esse homem ainda no capítulo 13 não sabe responder quem é Jesus. Ele sabe que foi curado, mas por quem? Não sabe dizer. E aí o versículo continua mais tarde, no 14. Mais tarde Jesus encontrou no templo e disse:
olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Então vocês prestaram atenção, aqui ele está sendo curado, é do espiritual, irmãos. Olha o que Jesus falou para ele, mais tarde Jesus encontrou no templo. Olhe, você foi curado, não peque mais, não peques mais, para que coisa pior não lhe aconteça. Jesus está tratando agora do espiritual dele. A cura do físico ele já estava andando. E para quem está atrofiado as pernas há 38 anos, levantar de um salto, hoje em dia, essa pessoa precisaria de fisioterapia o resto da vida para poder se reabilitar. Mas Jesus é o médico dos médicos. Ainda que o diagnóstico seja negativo para você, ruim, Jesus fala que o diagnóstico dele é positivo, é favorável para você. Talvez passou pelo médico, uma consulta, e precisou fazer um exame, esse exame desesperador, para saber se é maligno ou benigno. O resultado, quando chega, que você abre, só volta a cair para trás. Ainda que o resultado chegou dessa forma para você, eu quero te dizer que Jesus ele tem o poder de mudar toda e qualquer situação. Ainda que o negócio seja negativo para você, ruim, para Jesus ele pode fazer favorável. Ele pode fazer favorável para você. Ele pode mudar esse diagnóstico. Ou se você está guardando ainda, descansa no Senhor. Tranquilize o teu coração. E Deus vai entrar com providência sobre a tua vida. Então aqui no 14, Jesus fala que para ele não pecar mais, está tratando do espiritual dele. E aí no 15 continua. O homem se retirou e disse aos judeus quem tinha o curado, que era Jesus. Então ele foi interrogado quem tinha o curado. Ele não sabia responder. E aqueles homens também queriam saber quem era. E agora ele volta aos judeus, paralítico, e fala assim: olha, agora eu sei quem é. Ele conheceu Jesus. Ele anunciou Jesus. Eu acredito que ele não anunciou Jesus só para aqueles judeus, mas talvez para todo Jerusalém. A maravilha, a cura que Jesus tinha feito na vida dele. Coisa boa é para mim e para você, é conhecer esse Jesus e saber quem ele é nas nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele tem o prazer de nos abençoar, de nos tratar, de nos limpar, de nos restaurar e colocar a gente agora inserido dentro do reino, tão somente para glorificar o nome dele. Então, se nós entendemos, irmãos, que Deus pode fazer toda e qualquer situação nas nossas vidas, não importa a dificuldade, não importa quantos anos estamos sofrendo, passando por dificuldade, orando por uma causa, jejuando, Jesus vai chegar no momento certo. Jesus nessa noite quer entrar na tua vida, mudar tudo em qualquer situação, fazer todas as coisas novas possíveis. Mas precisamos entender que Jesus que pode operar em nossas vidas. Esse homem já estava desesperançado, irmãos, acreditando que ninguém, em nenhuma situação podia o ajudar. Mas de repente Jesus deixa aquele ambiente de celebração, aquele ambiente de festa, e vai se retira. E vai nesse lugar agora que ninguém queria ir. Só tinha coxos, cegos. Quantas pessoas vivendo na cegueira espiritual, na surdez espiritual, paralisados, sem fazer missões, mas andando, sadio, mas espiritualmente atrofiado. Não tem um desejo mais de anunciar o reino de Deus, de ir nos hospitais e falar da graça, do poder de Deus, andar pelas ruas entregando um panfleto e falando Jesus te ama. Parece que isso está tão atrasado, mas é eficaz ainda, irmãos. Mas precisamos querer fazer missões. Missões começam local, depois vem estrangeira, e nós estamos trabalhando. O mais importante é glorificar o nome do Senhor, e que nessa noite essa chama possa aquecer o teu coração. Que a gente não venha ficar um paralítico espiritual, mas que a gente venha se exercitar na presença de Deus, fazendo o desejo de Deus sobre as nossas vidas, tão somente anunciar o reino dele, o Evangelho, o amor de Jesus Cristo, que um dia nos alcançou. A gente não pode andar por essa cidade, por esse bairro, irmãos, e ver pessoas à margem da sociedade, vivendo na sarjeta, aprisionado no tráfico, nas drogas, e achar que isso tudo é normal, irmãos. Ainda que não possamos entrar ou alcançar, mas a misericórdia e intercessão, Senhor, coloca as tuas mãos, liberta.
Senhor, me ajuda, Senhor, a interceder por esse povo, alcançar essas vidas de alguma forma. Pede para Deus alguma estratégia, procure os líderes aí de evangelismo e vai e faça a missão de Deus. Missões estrangeiras, sair para fora do templo, anunciar o reino de Deus enquanto há tempo, irmãos. Jesus está às portas, está voltando, irmãos. E nessa noite Ele quer dizer: eu conto contigo. Ele fala para essa igreja: eu conto com vocês. Precisamos se unir pela causa do Evangelho, irmãos, e continuar glorificando o nome de Deus sobre as nossas vidas, para que outras pessoas possam ser alcançadas como um dia a gente foi. E o nome do Senhor ser glorificado, somente o dele. Nessa noite Jesus está olhando para mim e para você. E Ele fala assim: olha, se você quer ser curado, toma o teu leito e ande. Precisa de ousadia. Aquele homem podia duvidar na primeira palavra dele: como eu vou me levantar daqui? Esse homem não retrucou nada. De imediato ele se levantou, pegou a sua cama e saiu andando, para escândalos dos judeus. Que momento terrível deve ter sido para os judeus, presos no tradicionalismo, nas religiões, nas festas da vida, né? Nas tradições. Então a gente não pode estar preso a essas coisas. Temos que entender que Jesus pode. Ele é o Senhor do tempo, o Senhor da situação. Ele muda tudo. Ele não está preso numa situação. Ele vem e determina, irmãos. E quando Ele determina, a cura é certa, o resultado é certo, a vitória é certa, irmãos. A conquista é certa. Mas precisamos depositar sobre Ele a nossa fé e confiança. E só assim Jesus pode operar uma grande maravilha nas nossas vidas. Um dia estamos afastados da presença de Deus. Ele olhou para a gente com misericórdia. Ainda que nós estamos afastados da presença de Deus, fazendo coisas tão terríveis, Jesus entendeu que existia um grande amor dele a ser derramado sobre nós. Eu não merecia essa salvação pelas coisas que eu fazia. E Jesus me abraçou aos 27 anos, mudou meu jeito de falar, minha maneira de viver, colocou uma nova visão nas minhas vistas, mudou minha mente, meu jeito de pensar, minha maneira de agir. E eu entendi, irmãos, que eu precisava me entregar a esse Senhor. Nessa noite Jesus está dizendo para mim e para você: se você quiser vir na minha presença, é noite de cura, é noite de libertação. Aquele paralítico recebeu a cura no físico e no espiritual. Vai e não peque mais, para que coisa pior não te aconteça. Santidade ao Senhor, a busca da face do Senhor. E se você nessa noite tem esse desejo de melhorar na presença de Deus, eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça e cantasse comigo. Eu não sou bom para cantar, mas eu vou arriscar aqui. Esse louvor que expressa esse momento que estamos falando. Vamos louvar comigo. Quanto tempo eu esperei, chegou